Pessoal, vamos comentar o que foi assunto hoje, nesse dia 31 de março de 2024, 60 anos do golpe militar de 1964 e, creio eu, por orientação do José Múcio, depois de ter conversado, o Lula resolveu não fazer nenhum evento para marcar ali essa data. Bem, a presidente da comissão de anistia tem feito muito barulho na imprensa esses dias, né? Ela disse pro UOL, o veto de Lula sobre 1964 foi uma decepção. Ela disse também no corpo da entrevista que o Ministério dos Direitos Humanos, lá do Silvio Almeida, ia fazer, já estava montando ali um evento e que o evento foi cancelado em função, né, de ordens superiores. E para a Folha de São Paulo, ela também deu uma entrevista cobrando o Lula, dizendo o seguinte: o Lula fala da tentativa de golpe, mas não fala do golpe que realmente aconteceu. Então tá aí a Enea de Stutz, ela que é a presidente da Comissão de Anistia, muito insatisfeita aí com essa questão do Lula, né? Eu até entendo o raciocínio do Lula, que provavelmente veio ali de conversas com o Múcio, de, olha, bola pra frente, tá? Trazer esse assunto de 60 anos atrás agora, num momento em que a tensão ali, tem muito militar golpista, já nessa questão do golpe agora, de 2023, né, do golpe pró-Bolsonaro. Então, trazer esse assunto passado pra agora vai atrapalhar, inclusive, da maneira que nós estamos tocando o assunto. Eu imagino que é isso que o Múcio passou para o Lula. Eu queria só fazer um alerta, que a história mostra que quando essas coisas não são punidas, elas se repetem. Tá, isso é fato. E a postura que houve na década de 90, também nos anos 2000, inclusive referendada ali por um julgamento no STF em 2010, que diz que a lei da anistia não podia ser revisitada, revista, e que estava todo mundo anistiado, inclusive os militares que torturaram. Bem, tudo isso levou a esse quadro que logo que a extrema-direita ganhou as eleições com Bolsonaro, os militares botaram as asas de fora e a gente viu aí essa nova tentativa de golpe, um monte de coronel golpista, um monte de gente golpista dentro das Forças Armadas. Então, quando a coisa não é punida, acontece isso aí. E tem várias coisas estranhas acontecendo agora, até eu queria falar disso com vocês. Essa história da punição aos 46 oficiais da ativa, isso que é importante, hein? Militares da ativa que escreveram uma carta no contexto com as estradas fechadas em novembro de 2022, o Bozo tentando viabilizar ali o golpe de Estado, levando minuta de decreto de golpe para análise e tal. E naquele momento, 46 militares da ativa escreveram uma carta pedindo golpe de Estado. Bem, esses militares têm que ser punidos, né? A imprensa tem pedido ali o nome desses militares via lei de acesso à informação, tem pedido informações aqui, que punição que eles sofreram. E o Exército não libera nada, tá? Então há a possibilidade, inclusive, que eles nem tenham sido passados, por exemplo, para reserva. Esse pessoal esteja na ativa ainda. Golpistas de primeira fileira. Então, isso aqui é um problema grave, tá? Que eu vejo um fio desencapado aqui. Outra coisa que mostra esse cenário muito ruim, né, uma matéria que está hoje na Folha de São Paulo: Exército cita fato histórico para manter reverência a 31 de março em quartel de Juiz de Fora. A brigada se autodetermina com a data do início do golpe e o chama de Revolução Democrática. Ministério da Defesa e Ministério dos Direitos Humanos não se pronunciam. E aí não para por aí, não. Eu abri a reportagem ali, tem uma nota do Exército. Em nota, o Exército evitou chamar o episódio de golpe. Disse que os acontecimentos de 31 de março de 1964 representam um fato histórico enquadrado em uma conjuntura de 60 anos atrás. Então, tá lá, escancarado, né, na porta do quartel, lá em Juiz de Fora, tá lá, Brigada 31 de março, uma placa de concreto ali, e ninguém faz nada para tirar isso de lá, para mudar isso aí. Ou seja, são convicções democráticas muito frágeis, né? No mínimo desses militares que mantêm um troço desse aí. Bem, aí por falar em um ambiente com convicções democráticas frágeis, né? Tá aí o Mourão enaltecendo o golpe militar de 64. E aí, por exemplo, Gleisi Hoffmann, tá? O texto tá maravilhoso aqui, tá? Falando que hoje é dia de se dizer golpe e ditadura nunca mais, democracia para sempre. Bem, mas aí ela está sendo cobrada na própria publicação por uma notícia que saiu hoje em vários meios de comunicação: PT assina acordo com o Partido Comunista de Cuba. E Gleisi diz buscar meios para o Brasil ajudar o país. O Partido dos Trabalhadores já havia assinado acordo semelhante com o Partido Comunista Chinês. Bem, aí lembrando algumas coisas. Nem o Partido Comunista Cubano, nem o Partido Comunista Chinês disputam eleições. Ambos governam em um modelo de partido único. Também eles não têm que lidar com uma dinâmica, com uma realidade ali de imprensa livre. A imprensa é toda estatal nesses lugares, controlada e tal. Então, assim, se ela tivesse ido à Argentina assinar ali um acordo com o Partido Peronista, tá, da esquerda lá, ou com o Partido Mujica no Uruguai, ou com o Partido Socialista Português, ninguém estaria aqui falando nada. Lembrando uma coisa importante aqui, pessoal: a Gleisi faz essa viagem a Cuba em um momento em que o Lula, preocupado ali com a queda de popularidade, ele recalculou a questão dele com a Venezuela e tal.
Mas aí, o que a Gleisi fala, de certa forma, acaba anulando a iniciativa do Lula. Ou seja, se a questão era fazer um discurso em defesa da democracia, tentar retomar aquela questão da frente democrática da eleição de 2022 contra o Bolsonaro, aquela coisa toda, bem, o movimento do Lula foi nessa direção e aí a Gleisi faz um movimento, assim, brutal, no sentido contrário. Aí só para exemplificar do que eu tô falando, a situação em Cuba, no momento, é desesperadora, tá? 90% da população está abaixo da linha da pobreza. Há uma situação, inclusive, de racionamento de alimentos. A questão da iluminação, tá? Falta diesel para operar a termoelétrica, então eles, na realidade, estão tendo que promover apagões ali de casa quase 14 horas por dia, sem luz. E essa falta de diesel também afeta a gasolina, então, sem gasolina nenhum, o governo deu um aumento de 500% agora, dia 1º de março, para os combustíveis, o que basicamente impede que a população compre qualquer quantidade de combustível. Bem, essa situação já vem se prolongando há muito tempo e em julho de 2021 a população cansou disso e saiu às ruas, né, o maior protesto em décadas lá na região, e aí eles pediam, olha, o pacote básico, tá? Eles queriam só liberdade de expressão, queriam poder se organizar livremente em partidos políticos e queriam poder votar, tá? Pro governo que eles quisessem, tal, ter eleições livres. Bem, o que aconteceu foi que o governo massacrou esses protestos, tá? Prendeu em massa e, inclusive, olha só, a Procuradoria-Geral de Cuba, eu tô falando informações oficiais do governo, tá? Diz que isso é uma matéria de 2022, 488 pessoas foram condenadas a apenas de 10 a 18 anos de prisão por conta daqueles protestos lá de 2021. E aí, é claro, assim como acontecia na ditadura militar brasileira, o governo não vai assumir isso, mas tem um monte de denúncias de tortura, execuções, desaparecimentos, uma série de questões relacionadas que aconteciam também na ditadura militar brasileira. Então, assim, é desastroso a Gleisi fazer essa viagem nesse momento, numa semana que o Lula tinha tomado uma iniciativa, enfim, indo na direção contrária da iniciativa do Lula e tal. E assim, pessoal, pelo amor de Deus, né? Antes que alguém escreva a palavra embargo aí, o que tem que ser feito em Cuba, em primeiro lugar, o pedido tem que ser o seguinte: é uma transição para a democracia, assim como foi feito no Brasil, na década de 80. E os passos são mais ou menos os mesmos, tá? Primeira coisa, aprovar aquela lei que o Geisel aprovou em 79, permitindo o retorno do pluripartidarismo no Brasil. Ou seja, os cidadãos poderem se organizar em partidos políticos com as mais diferentes ideias, tá? Foi a partir disso, inclusive, que em 1980 o PT foi criado. Bem, depois você pode introduzir um governo de transição. Por exemplo, no Brasil foi o governo do Sarney, que foi um governo que não foi nem eleito pela população, mas foi importante, foi um governo civil já de transição. Na Argentina teve isso também, né, o governo Alfonsín. E, por fim, você convoca eleições, dá ali um tempo de televisão para cada linha política, um tempo igualitário, para que seja ali uma disputa mais ou menos justa, e é isso, tá feita a transição. Isso aí que eu acabei de narrar é o único processo que interessa para a população de Cuba. Esse tipo de discurso da Gleisi Hoffmann, de falar, não, mas porque os Estados Unidos têm que voltar a fazer comércio com Cuba, né? Porque o embargo é isso, né? Na verdade, a China, a Rússia, tal, fazem, até o Brasil construiu um porto em Cuba, tal. Você pode ter comércio normalmente com Cuba. Agora, ela coloca em primeiro lugar uma questão dos Estados Unidos não querer fazer comércio com Cuba. Ou seja, uma questão que envolve política interna dos Estados Unidos, que envolve, inclusive, questão de soberania dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos, na verdade, faz comércio com o que ele quiser fazer. Ou seja, colocar isso em primeiro lugar e não falar nada do processo de transição que eu acabei de narrar, bem, é um discurso que não resolve absolutamente nada para a população de Cuba. Enfim, eu acho até desumano. Porque a pessoa olhar o que foi feito no Brasil, a transição que foi feita no Brasil, e não querer isso para Cuba, é muito complicado. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora, coloco aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta amanhã com mais vídeos para a página.